Olá, é muito importante que todo mundo conheça os fatores de risco para o AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segunda causa de morte. Por isso, a minha convidada de hoje é a doutora Maria Marcales. Eu vou apresentá-la melhor a vocês. Ela é especialista em angiologia e cirurgia vascular pela Associação Médica Brasileira e pela SBAC, doutora em ciências médicas pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, professora colaboradora do Serviço de Residência Médica em Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Israelita Albert Einstein, e aqui também representando a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional de São Paulo. Bem-vinda, doutora. Bom dia, Lina. Muito obrigada pelo convite. É realmente um prazer estar com vocês para tratar de um assunto tão relevante, não somente para a gente aqui no Brasil, mas ao redor do mundo todo hoje. Pode começar, então, explicando para a gente o que é o AVC e qual a relação do AVC com as carótidas? Claro, o AVC, o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, conforme a gente conhece, ele tem duas etiologias principais. Ele pode ser um AVC isquêmico, que são os AVCs mais comuns, ou um AVC hemorrágico. Os AVCs hemorrágicos, eles correspondem mais ou menos a 20% aí dessa patologia. Mas o que interessa para nós hoje, né, em termos de prevenção e de assunto, é o AVC isquêmico. O AVC isquêmico, ele acontece quando, por algum motivo, existe uma falta de fluxo sanguíneo para determinada região do encéfalo. Dessa forma, quando esse fluxo sanguíneo se interrompe, ou por um coágulo que se soltou do coração, ou mesmo por um coágulo menor que se soltou de uma placa carotídea, ocorre a oclusão do vaso e, a partir desse momento, aquele território do cérebro passa a se manifestar como uma isquemia cerebral. As carótidas, nós temos dos dois lados, é o que leva sangue para o nosso cérebro, é isso? Exatamente. A gente tem duas artérias carótidas comuns, essas artérias comuns que saem aqui da aorta, o vaso grande que está no tórax, elas vão se comunicar dentro do cérebro com uma rede rica de circulação colateral e vão perfundir todo o cérebro e o encéfalo também. As carótidas, elas são como um tubo localizado aqui na região anterior do pescoço, quando mais ou menos no meio da região cervical, elas se bifurcam e se dividem em uma carótida interna e uma carótida externa, e essa carótida interna é a que vai levar a maior parte do fluxo para o encéfalo. Essas carótidas que nós temos, elas podem entupir, é por isso? Essa oclusão, o que causa isso? Ao longo da vida, existem uma série de fatores predisponentes, mas até mesmo a idade, a longevidade, faz com que nesse local onde essas carótidas se bifurcam, como eu falei para vocês, tenha-se uma predisposição a se formar uma placa de ateroma, uma placa de gordura, conforme a gente conhece. São vários fatores, além de, logicamente, predisposição pessoal, idade, vários fatores de risco para aterosclerose, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo, são fatores de risco que predispõem o acúmulo dessas placas na região de bifurcação carotídea. Nossa, e você falou a questão da longevidade. Como a gente está vivendo por muito mais tempo, então a gente precisa redobrar a atenção em relação a isso, né? Exatamente, isso é tão crítico que ao longo dos anos a gente melhorou muito o tratamento clínico da doença cardiovascular, mas mesmo assim nos últimos 30 anos houve praticamente 100% do aumento de prevalência de AVC no mundo e 40% de aumento de mortalidade, ou seja, com essa expectativa de vida maior, sem dúvida a gente tem que se preocupar mais com as doenças cardiovasculares, especialmente com o AVC. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os fatores de risco, como é que a gente pode prevenir. Mas uma pergunta muito frequente que chegou para a gente é assim: se na minha família teve um caso de AVC, eu tenho mais risco, eu preciso ter muito mais atenção em relação a isso? Sim, na realidade esse é um fator que veio até como um critério, porque a gente usa para buscar, fazer uma busca ativa da doença carotídea na população. A gente não faz essa busca na população geral,
não vale a pena, porque a prevalência da doença na população geral, se você não estratificar por idade nem por fator de risco, não vale a pena. Mas quando a gente começa a selecionar a presença de vários fatores de risco, e um deles é antecedente familiar, você passa a ter uma população com uma taxa de doença aterosclerótica ou de predisposição para AVC muito maior. Então, o antecedente familiar, sim, é um fator importante. Você sempre cita doença carotídea. Explica para gente, isso é uma doença que a gente pode prevenir, tratar, cuidar antes da gente ter um AVC? Ou significa, não significa uma relação assim, eu tenho doença carotídea, então eu vou ter um AVC? Não necessariamente. Quando a gente olha para esse cenário de AVC e fatores de riscos predisponentes, a gente observa que, na realidade, 80% desses AVCs que acontecem ao redor do mundo poderiam ser evitados com mudança de comportamento. Na realidade, com controle de fatores de risco, mudança de hábito, controle de pressão, controle de diabetes, atividade física. Então, são fatores que dependem do nosso hábito, do nosso estilo de vida. Em 80% das vezes, a gente mudaria esse cenário. Quando a gente olha para o AVC, a cada 3 segundos acontece um AVC no mundo hoje. Então, é um desastre, né, de saúde pública, de incapacidade, de redução de expectativa de vida. Então, é uma doença que é um desastre nesse aspecto e que, na maioria das vezes, está relacionada com coisas que poderíamos controlar. Em relação à doença carotídea, a placa na bifurcação carotídea, ela demora anos para se estabelecer e ela pode passar longos períodos de forma assintomática. Quando ela se manifesta, ela vem de forma aguda, porque por algum motivo um coágulo se desprendeu daquela placa ou mesmo essa placa se tornou tão obstrutiva que a artéria ocluiu e esse paciente passou a ter um sintoma neurológico de isquemia cerebral. Mas não necessariamente a placa que está na bifurcação vai causar algum problema. Isso é um risco ao longo da vida. E os controles dos fatores melhoram esse risco também, mesmo quando a gente já tem a placa, o que a gente chama de prevenção secundária. Nossa, que interessante. Quer dizer que não é de uma hora para outra que entope, né? Não, não é mesmo. Isso é um processo complexo de reação celular. Quando a gente tem a doença aterosclerótica no endotélio, de forma geral, e também vale para a carótida, você começa com uma agressão mínima muito cedo na vida. Quando você tem a predisposição pessoal, por exemplo, de ter uma doença aterosclerótica, você começa com aquela agressão, que pode ser, por exemplo, o cigarro, pode ser uma pressão arterial descontrolada, uma série de coisas, e aquele tecido que atapeta o vaso, ele passa a ser agredido e uma vez que se iniciou um processo de inflamação ali naquele local, esse processo não vai parar. Então, você começou muito cedo na sua vida e ao longo do tempo isso foi se desenvolvendo. É claro que a velocidade de desenvolver essas placas não é linear. A gente tem fatores que pioram isso. Agora, em termos de diagnóstico, como que a gente faz esse diagnóstico? A gente tem suspeita, quando existe um quadro clínico de isquemia cerebral, e o quadro clínico de isquemia cerebral ele é bastante variado, porque ele depende daquela área do cérebro que foi acometida naquele momento. E esse quadro clínico ele pode ser um quadro que vem e se instala definitivamente, ou ele pode ser um quadro transitório, que demora em torno de 24 horas e o paciente volta para o normal. As manifestações clínicas mais comuns para a gente detectar de forma bem grosseira uma isquemia cerebral dizem respeito à motilidade da musculatura da face. Então, a gente olha para o paciente, aquele paciente que desenvolveu uma paralisia de algum músculo da face, e existe uma assimetria, ou uma dificuldade de força motora nos membros, seja no membro superior ou no membro inferior, e ainda alterações de fala. Isso são coisas que a gente detecta rapidamente, de forma grosseira. É claro que existem múltiplos outros sintomas e sinais também a depender do território cerebral que foi acometido. Pode, inclusive, ter um tipo de formigamento, além de uma tontura, uma coisa assim? Sim, pode. A vertigem, a tontura, a síndrome vertiginosa, ela geralmente não é um quadro clínico referente ao território carotídeo. Ela é referente a outro território de abrangência das artérias vertebrais, de artéria basilar, mas não deixa de ser uma isquemia do encéfalo. Muito importante você ter salientado para a gente esses sintomas quando já está numa ocorrência, né, de um AVC. E nesse sentido,
a pessoa precisa buscar rapidamente um pronto-socorro, um atendimento médico? Sem dúvida. Hoje a gente tem uma campanha muito grande para justamente instruir a população para que ela faça a suspeita, que um leigo ou um familiar ou um acompanhante ou alguém na rua que atenda uma pessoa que passou está passando por esse episódio isquêmico, que saiba fazer uma suspeição, que saiba identificar e imediatamente entre em contato com o socorro, porque o tratamento dessa doença é tempo dependente. A gente tem uma janela ideal de tratamento desses pacientes. A depender do grau de isquemia e da necessidade de cada um, essa janela é variável, mas a pressa é sempre presente. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. No segundo bloco, eu quero falar sobre prevenção e, inclusive, sobre as sequelas, tá bom? E você não sai daí não, que a gente volta já já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos hoje conversando sobre AVC, acidente vascular cerebral, com a doutora Márcia Maria Morales. Ela é da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Bom, doutora Márcia, então, continuando, eu queria saber sobre as principais sequelas de um AVC. Lidar com as sequelas de um AVC talvez seja um dos maiores desafios aí de saúde pública hoje, para inserir esse paciente que fica com uma sequela e introduzir ele novamente na sociedade, eventualmente no mercado de trabalho. A sequela de um AVC depende exatamente do território em que esse encéfalo foi acometido. Você tem uma falta de irrigação, essa célula do encéfalo, ela deixa de atuar da maneira como ela estava preparada para atuar. Lógico que existe uma plasticidade do encéfalo e existe uma recuperação que acontece aí. E essa recuperação, ela é tempo dependente, mas ela é estímulo dependente. Daí entra a importância da reabilitação. A gente tem um entrave muito grande ainda nesse processo de logo reinserir esses pacientes. A gente sabe que tem uma vantagem imensa de você já começar a reabilitação do paciente com 24 a 48 horas depois da isquemia. Faz toda a diferença, né? Em termos de tratamento, como é que a gente trata hoje a questão de um acidente vascular cerebral? Você tem a situação da prevenção, que a gente conversou até agora, a respeito do controle dos fatores de risco, o uso de determinados medicamentos, e a partir do momento em que o quadro se instalou, naquele evento agudo da isquemia, você direcionar esse paciente, de preferência, para um centro capacitado para atender. É importante que você faça o direcionamento direto por um centro capacitado para atender um AVC, e geralmente as unidades de emergência, o SAMU, as remoções estão preparadas para identificar quem está habilitado a atender esse paciente. Por um motivo, esses pacientes, a depender da extensão da isquemia, do tipo de isquemia, de algumas particularidades, esses pacientes vão entrar num tratamento não somente de suporte clínico, com controle da pressão, com oxigênio-terapia, medida de glicemia, hidratação, mas sim com uma medida mais ativa, que pode ser feita ou por uma trombólise endovenosa, ou mesmo por uma trombectomia mecânica, para remover esse coágulo que eventualmente esteja obstruindo algum grande vaso. Ou seja, nós estamos falando aí, então, com esses nomes mais complicados técnicos, nós estamos falando de processo cirúrgico, de uma cirurgia? Não necessariamente. A princípio, o paciente com AVC agudo, ele é um paciente que entra na sala de emergência para um suporte clínico, inclusive para receber uma trombectomia, uma trombólise venosa, que é um procedimento clínico. Esse é o protocolo inicial. Em alguns casos, a gente tem protocolos para tratar pacientes que têm obstrução de grandes vasos com medidas invasivas. E aí sim, entra a remoção de trombos, cirurgias, coisas nesse aspecto. Mas, a princípio, a grande maioria dos pacientes é tratada aí com medidas clínicas. Tá. A sociedade tem algum tipo de estudo que mostra para a gente que um socorro imediato de um AVC, qual a porcentagem que são sequelas menores e que a pessoa volta para uma vida praticamente normal,
e as que ficam realmente comprometidas? Sim, inclusive a gente tem um estudo brasileiro agora recente a respeito desse procedimento de trombectomia, em que você coloca um paciente que tem uma obstrução de um grande vaso, porque o grande problema é o paciente com AVC, que ele tem determinado território isquêmico, tem todo um algoritmo para introduzir esse paciente nesse tipo de tratamento. Nem sempre a trombólise endovenosa ela é suficiente. Às vezes, ela é eficiente, com certeza, e ela melhora a qualidade de vida do paciente, ela melhora o score neurológico, a gente já não tem dúvida disso mais, mas existem alguns casos que é preciso ir um pouco além, que só a trombólise endovenosa não é suficiente. Então, a gente faz uma trombectomia mecânica, retira esse coágulo, e isso é um divisor de águas, e é tempo dependente, e nesse estudo recente brasileiro, comprovadamente melhora o score neurológico, melhora a reabilitação do paciente, com certeza faz toda a diferença, é um divisor de águas aí no tratamento do AVC, né? Você falou que tem a influência da questão da idade, né? Pelo acúmulo de hábitos de vida, é nesse sentido? Sem dúvida. Eu acho que no processo de longevidade, você tem um envelhecimento do corpo como um todo e você tem um envelhecimento das artérias também. E como esse processo de formação de placa de ateroma é um processo lento, complexo, depende de celularidade, com a idade, a longevidade, se tem a progressão dessas placas ao longo do tempo. Então, você tem as obstruções em pacientes mais idosos. Uhum. Esses trombos, uma vez retirado, como você contou para a gente, ele pode se formar de novo? A endarterectomia carotídea, que é o processo de retirar esta placa que causou uma isquemia cerebral, é um dos processos de tratar, ela é um procedimento que remove realmente aquela placa, e a chance dessa placa vir a acontecer novamente no mesmo local, lógico, existe, mas é pequena. Essa chance aí fica, como uma nova placa, fica em menor de 2%. Como uma nova estenose naquele lugar, por conta da cirurgia em si, em torno de 4%, de acontecer no mesmo lugar. Agora, para a população entender, essas placas de gordura, vamos chamar assim, se acontece nessas carótidas, dá um AVC cerebral. Se acontece no coração, pode causar um infarto, é isso? É exatamente isso. E existe uma associação entre essas doenças, porque na realidade nós temos o mesmo processo de doença, o mesmo processo patológico, acometendo vasos diferentes somente. Coronários, que são as artérias do coração, e as carótidas, que são as artérias que vão para o encéfalo. Então, a doença em si é uma doença sistêmica. O local que está obstruído é que é variável para cada um. Doutora Márcia, vamos falar um pouquinho, então, alertar a população sobre medidas preventivas. Certo. Eu acho que, basicamente, quando a gente olha para hábito, estilo de vida, hoje o tratamento clínico da aterosclerose, ele é baseado em alguns medicamentos. Então, geralmente você vai ver nesses pacientes um uso de um antiagregante de plaquetas, uma aspirina, por exemplo, e o uso de uma estatina, que a princípio é para manter níveis de colesterol baixos, mas na realidade a gente tem uma ação desse medicamento na própria placa mesmo. Então, em se tratando de doença carotídea, a gente tem esse tratamento que é medicamentoso, mas junto com ele deve haver uma mudança de estilo de vida e um controle dos fatores de risco de forma bem adequada. Esse controle envolve um controle rigoroso da pressão arterial, controle de diabetes, e atividade física, que é uma coisa que entrou muito forte como um benefício grande no tratamento da doença aterosclerótica ou da doença cardiovascular, a dieta em relação à alimentação saudável, alimentação rica em grãos, diminuir carne vermelha, aumentar carne branca, diminuir derivados lácteos. Então, tudo isso veio se mostrando como eficiente para reduzir uma mortalidade cardiovascular de forma global, não somente com a questão da doença carotídea ou com o AVC, mas sim de forma global mesmo. E você mencionou até agora a questão da atividade física, né? Ela é super importante, mesmo que a pessoa era completamente sedentária e vai começar só agora. Mesmo. É lógico que a gente tem todo um parâmetro para avaliar esse paciente, que mesmo que seja idoso, se ele está apto
até Tá. do ponto de vista cardíaco, para fazer o que ele vai fazer, mas estando apto, tem um benefício imenso no controle de todos esses fatores de risco. E o interessante é que não é nem um exercício esporádico e nem um exercício muito leve. Eles preconizam, os idealizadores de tratamento clínico, preconizam que se faça ao menos 3 vezes por semana, ao menos 30 minutos por dia e de uma intensidade moderada, não exatamente um exercício tão leve, né? Então, é uma grande exigência. Aham. Mas que a gente faça, né? Porque, afinal de contas, prevenir um AVC é de fundamental importância, até pelos índices que você nos deu no primeiro bloco, sobre a questão, 80% daria para evitar dos casos de AVC, se a gente adotar a prevenção, né? Certo. É uma questão extremamente desafiadora para a população brasileira. E a sociedade de vocês tem feito um trabalho em relação a isso. Com certeza. Faz parte, acho que o grande movimento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular é educacional, claro, e Tá? assistencial também, para melhorar a qualidade do serviço que a gente presta, a celeridade com que se atende esse paciente, com que se trata. Eu acredito que existe um esforço conjunto nacional para que isso melhore. Olha, algumas pessoas encaminharam perguntas para a gente também em relação à questão da idade. Então, assim, pode ocorrer um acidente vascular cerebral em pessoas jovens, no adulto jovem também? Pode. Isso foi uma coisa que aumentou muito ao longo do tempo. Talvez a faixa etária que tenha ganhado mais visibilidade com o aumento de AVC foram os pacientes mais jovens. Só que a fisiopatologia da isquemia cerebral, ou seja, o mecanismo com que ela ocorre, é um pouco diferente na população mais jovem. Em relação à idade, você terá a partir de 65 anos é que você começa a se preocupar em pesquisar doença aterosclerótica na carótida, por exemplo, tá? Tá. Os pacientes mais jovens, a gente vê traumas, inflamações, embolias, que é a questão do coágulo soltar da câmara cardíaca e ir para a cabeça, por conta de arritmias, por conta de uso de droga. Então, você vai vendo já uma maneira da doença se manifestar, é a mesma, mas a Tá. que causou é diferente. Ai, que ótima explicação. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria um recado final seu, por favor, doutora. O meio maior que a gente tem para tratar com as patologias que são tão complexas do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública, é educação, é educar, é fazer isso que você está fazendo aqui. Na realidade, o mérito é esse, de transmitir a informação em grande escala para que as pessoas possam entender daquilo que se trata e elas mesmas atuarem em benefício próprio. Então, acho que a grande mensagem é: vamos trabalhar com educação de forma incessante, porque a gente consegue. Ai, perfeito. Para encerrar mesmo, eu quero saber o seguinte: quando é que a gente tem que procurar um médico da sua especialidade, da angiologia? Sim, o cirurgião vascular, ele é um médico terciário, né? Ele não é como o cardiologista, não é como o ginecologista, que o paciente está sempre ligado. Geralmente, o paciente vem referenciado, ou do cardiologista, ou do clínico, ou de um outro especialista. Tá. Mas, de fato, para a demanda espontânea para o cirurgião vascular, é a presença dos fatores de risco, conforme a gente disse. São fatores Uhum. muito importantes para se notar: antecedente familiar, antecedente pessoal e outras lesões obstrutivas, por exemplo, doença coronariana que já tem diagnóstico, já teve um infarto, já teve angina, já fez um procedimento. Esse paciente, ele é um paciente que tem que vir ao cirurgião vascular para fazer Fazer um acompanhamento. outras artérias, sim. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi incrível, doutora. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Se você quiser rever esse programa ou qualquer outro aqui produzido pela Rede Câmara, inscreva-se no nosso canal no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo grande, até a próxima.